mistério das pedras gigantescas e das estátuas de milhares de anos encontrados num arquipélago no meio do mar Mediterrâneo. Esses templos megalíticos que a gente vê aqui na Ilha de Malta nos falam de uma cultura muito sofisticada para o tempo em questão. A gente tem que voltar muito no tempo, aliás. Mais de 6.000 anos atrás. As ruínas de um lugar por onde o apóstolo São Paulo passou e deixou uma carta que marcou para sempre a importância do amor. O apóstolo Paulo estava profundamente decepcionado com seus discípulos, afundados em inveja, rivalidades e comportamentos imorais. A profecia que emocionou Jesus num dos acontecimentos mais trágicos da história de Jerusalém. Esse lugar aqui já nasceu meio que fadado à destruição, ou pelo menos ao controle, porque Herodes construiu do lado a Fortaleza Antônia, a famosa Fortaleza Antônia, onde ficavam os soldados romanos prontos para invadir, inclusive, a área do templo a qualquer chamado, a qualquer problema que eles identificassem. Hoje, no Expedições ao Sagrado. Olá, eu sou o Sérgio Patrick e esse é o Expedições ao Sagrado. Nosso programa é uma parceria entre a TV Aparecida e o projeto Jornada Infinita. Aqui a gente viaja junto, todas as semanas, pelos lugares sagrados mais importantes e fascinantes do planeta. Semana passada, a gente foi até a França, numa incrível saga em busca da coroa de espinhos de Jesus. A gente também foi ver o local onde é celebrado um dos mais importantes reis de Israel e um personagem bíblico fundamental. E ainda, nas águas do rio Paraíba, no interior de São Paulo, as origens da devoção a Nossa Senhora Aparecida. Hoje, a gente segue viajando com reportagens especiais captadas durante expedições do projeto Jornada Infinita pelo planeta. Prontos para embarcar? Sejam muito bem-vindos. Esse é o Expedições ao Sagrado. Nos últimos séculos, o avanço da ciência e a colaboração entre humanos de diferentes partes do mundo fez com que a gente pudesse descobrir muitas coisas novas. Coisas sobre a vida na Terra, como a causa e a cura para algumas doenças, ou o longo período em que os dinossauros habitaram o planeta. E coisas também sobre o universo, sobre o espaço, como o mais antigo buraco negro gigante observado no espaço sideral. Mas ainda tem muitas coisas que a gente segue sem saber. Será que tem vida em outros planetas? E qual é o sentido dessa nossa vida? Será que tem mesmo algumas coisas que a gente nunca vai saber? Essas perguntas sem respostas recebem muitas vezes o nome de mistérios. E a gente tem que conviver com eles. O conceito de mistério tem origens históricas e raízes religiosas. Um dos primeiros registros de mistérios vem da Grécia Antiga, mais precisamente do século VII a.C. Os mistérios de Eleusis, também conhecidos como mistérios eleusinos, eram celebrações que podiam ser acompanhadas apenas pelos iniciados, que se comprometiam então a não revelar nenhum detalhe do que eles tinham presenciado. E é justamente para a Grécia que a gente vai agora, atrás de respostas para mais um mistério. Como é que um apóstolo que não conviveu com Jesus pode ter sido um dos principais mensageiros do que pregou o Mestre de Nazaré? A gente vai agora à Grécia com Rodrigo Alvarez para saber mais da passagem marcante de São Paulo pela região. No dia do julgamento final, o anjo Azrael trará as almas das vítimas para que vejam a tormenta de seus assassinos
e se vangloriem da justiça de Deus. O apóstolo Paulo estava profundamente decepcionado com seus discípulos, afundados em inveja, rivalidades e comportamentos imorais. E mesmo tendo ouvido do apóstolo que só o amor importa, que só no amor tudo se justifica, os coríntios continuavam cometendo erros graves, praticando a religião de uma maneira inaceitável. Mas em vez de mandar fogo e enxofre aqui para Corinto, como nos contam que Deus fez em Sodoma, Paulo mandou para os habitantes desse lugar uma linda carta de amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o gongo que ecoa ou o sino barulhento. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e soubesse todos os mistérios e todo o conhecimento, ainda que eu tivesse uma fé tão grande a ponto de mover montanhas, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Eu vim aqui para a antiga Corinto, na Grécia, para a gente entender de perto a mensagem de amor do apóstolo Paulo, pois foi para esse povo, os coríntios, que ele escreveu algumas de suas cartas mais importantes. Eu consigo até imaginar aqui o mensageiro chegando a cavalo, saltando, com uma carta na mão, um papiro provavelmente, trazendo a mensagem do apóstolo Paulo ao povo de Corinto. E eles não devem ter gostado muito não, Paulo estava bravo. Quando ele fala da língua dos anjos, ele está fazendo referência ao Pentecostes. O povo de Corinto está falando na língua dos anjos de maneira superficial e São Paulo não está gostando disso. Ele quer que eles tenham amor para fazer qualquer referência à religião cristã. O amor é paciente, o amor é gentil, não inveja, não se vangloria, não se incha de vaidade. Às vezes a gente não se dá conta, precisa lembrar que naquele tempo em que São Paulo esteve pisando essas pedras aqui, andando por esse lugar, a religião cristã era perseguida, era proibida. E tinha uma religião predominante que vinha da mitologia grega, da mitologia romana, que construía templos imensos, como esse aqui, dedicado a Apolo, mas que no tempo de São Paulo era onde se cultuava o Deus, que Deus? O imperador romano. O templo de Apolo já estava aqui na época de São Paulo, ele convivia com essa realidade. Foi construído aproximadamente 560 anos antes de Jesus Cristo. E além de pregar, enquanto esteve em Corinto, São Paulo também precisou trabalhar. A gente sabe que ele era artesão de couro, trabalhava o couro. Quando chegou aqui, ele mesmo conta que se juntou aos discípulos Priscila e Áquila no negócio de fabricação de tendas. São Paulo precisava ganhar dinheiro. A vida dele nunca foi fácil. Esse exato lugar onde eu estou aqui foi onde São Paulo passou um dos seus piores momentos em Corinto. Era onde ficava antigamente a Bema de Corinto, no centro do Fórum Romano, que depois de ouvir as acusações que vinham sendo feitas, depois de ouvir São Paulo também, concluiu que aquilo que estavam chamando de uma pregação ilegal, uma pregação cristã, não passava de um problema de judeus e mandou soltar São Paulo. Para a gente voltar ao tempo de São Paulo, quando ele caminhou por tudo isso aqui, a gente precisa entender que além de enfrentar a perseguição romana e a concorrência do paganismo, São Paulo tinha um grave problema de visão. Ele sentia como se tivesse escamas nos olhos. Era muito difícil para ele enxergar. Lembram que no momento da visão em Damasco, São Paulo finalmente conseguiu enxergar com clareza, depois do que ele conta ter sido seu encontro com Jesus Cristo?
Pois é, São Paulo sempre enfrentou esse problema de visão e a carta aos Coríntios não foi escrita por ele. São Paulo ditou a carta aos Coríntios a um de seus discípulos chamado Sóstenes. Isso me faz pensar que pelo fato de estar ditando a carta e não escrevendo, ao falar alto, declamando, Paulo se tornou ainda mais poético. Fazendo um exercício de imaginação, eu consigo ver o apóstolo Paulo declamando, ditando para Sóstenes. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Anote essa frase, Sóstenes, ficou boa. Vamos prosseguir. A carta aos Coríntios foi escrita no momento em que São Paulo estava modificando a lei judaica, redefinindo os conceitos de pureza e impureza, conforme a antiga lei dos judeus. Segundo São Paulo, nada poderia ser puro se não tivesse amor, nem mesmo a caridade, um gesto de caridade feito para depois a pessoa sair por aí contando. Isso não tinha a menor validade. Nada que fosse feito por interesse era puro. A pureza só vinha do amor. São Paulo está se preparando para o fim dos tempos. O Apocalipse, ele diz, está chegando a qualquer momento. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Exatamente como naquela música do Renato Russo. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Tem tudo a ver a música do Renato Russo com o que São Paulo dizia. A ideia de amar no momento em que nós estamos vivendo. Quem sabe o que vai ser o amanhã? O Apocalipse, esse dia em que Deus se cansaria de vez das maldades humanas e mandaria Jesus para julgar a todos. Esse dia, segundo São Paulo, estava quase chegando. As sementes do mal, os pecadores e os hipócritas permanecerão nas profundezas da escuridão sem fim. São palavras do Apocalipse de Pedro, um manuscrito cristão do século II, em que o próprio Jesus conta como será o Apocalipse. No dia do julgamento final, o anjo Azrael trará as almas das vítimas para que vejam a tormenta de seus assassinos e se vangloriem da justiça de Deus. Como na famosa pintura do holandês Hieronymus Bosch, as almas dos injustos irão todas arder no inferno, onde vivem todas as criaturas que se entregaram às tentações, onde tudo é assustador, com cidades em chamas, guerras, câmaras de tortura, bares infernais, demônios por todos os lados, animais bizarros comendo carne humana e até um certo príncipe do abismo, cabeça de pássaro em corpo humano, que defeca as pessoas mais. Mas certamente não era isso que São Paulo desejava aos coríntios. Ele pregava que Jesus Cristo voltaria para julgá-los positivamente. Virá numa nuvem celestial brilhante com os anjos de Deus a seu lado. Foi, portanto, para corrigir os comportamentos inaceitáveis de alguns fiéis e garantir que eles fossem julgados positivamente no dia do juízo final, que Paulo escreveu sua mais bela poesia falando sobre o amor. A primeira carta aos Coríntios vai direto na mensagem central de Jesus Cristo. Paulo aconselhou os discípulos aqui de Corinto, na Grécia, 2000 anos atrás, a se despirem de seus orgulhos, deixarem as vestes das suas vaidades, se esquecerem até mesmo das profecias, pois nada disso importaria, segundo Paulo, no dia do Senhor. Quando vier o perfeito, o imperfeito desaparecerá. O curioso nisso é que o perfeito é aquele que descerá das nuvens do céu. E aí nós precisamos voltar
a profecia de Daniel. Vi alguém semelhante a um ser humano vindo com as nuvens dos céus. Na linda primeira carta aos Coríntios, Paulo admite ao povo desse lugar aqui que não tem conhecimento sobre tudo. Ele não sabe quando vai ser o dia do julgamento final, o dia do Senhor, não sabe quando vai começar o reino dos céus. Mas que ninguém tenha dúvida, Paulo diz, entre a fé e o amor, o mais importante é o amor, só o amor. O amor não maltrata, não é egoísta, não se irrita facilmente, nem guarda mágoas. O amor não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. Sempre protege, sempre confia, sempre espera. O amor persevera. Que linda essa ideia do amor como resposta para a ameaça do apocalipse, né? A gente não sabe mesmo o dia de amanhã e amar segue sendo o melhor que a gente pode fazer diante desse mistério de quanto tempo mais a humanidade vai ter que esperar. A origem da palavra mistério está no grego antigo, associada diretamente às celebrações religiosas secretas. No latim pós-clássico, a palavra também fazia relação a rituais religiosos e era confundida com ministério. A partir do século IV, mistério também passou a ser usado como um elemento da Eucaristia. Daqui a pouco a gente vai para um dos pontos mais importantes de Jerusalém, conhecer o local de uma profecia de Jesus para um acontecimento trágico. Daqui a pouco a gente vai ao arquipélago de Malta, no mar Mediterrâneo, para mergulhar num mistério de milhares de anos. A gente está acostumado hoje em dia a tirar fotos de quase tudo, né? São bilhões de seres humanos andando pelo planeta com máquinas fotográficas no bolso, como parte dessa tecnologia incrível que os nossos telefones têm. Até pouco tempo atrás, os fãs pediam autógrafos para os ídolos, você se lembra disso? Mas hoje em dia, uma assinatura num papel não tem o mesmo valor se você não tiver tirado uma foto ao lado daquela pessoa que você tanto admira, né? E para encontrar uma foto de quase todo mundo do planeta, bastam alguns segundos, é uma rápida pesquisa na internet e essa foto aparece. Mas por milhares de anos da história humana, essas fisionomias das pessoas mais importantes eram eternizadas por artistas, registros que dependiam da habilidade dos pintores e dos escultores, também dos materiais usados naquela determinada época e até de como tudo isso foi preservado ao longo do tempo. Muitas dessas representações formaram o que a gente conhece hoje como as fisionomias das rainhas, dos reis e de outros personagens históricos importantes, personagens religiosos também da nossa história. Até hoje se discute como deveriam ser as feições de Jesus. E Maria, a mãe de Jesus? Como teria sido o rosto dela? A gente vai agora para Paris para ver e entender mais sobre a arte e os rostos que conhecemos. Estou até agora impressionado com a semelhança tanto do olho dessa Nossa Senhora quanto do sorriso dela com o sorriso da Mona Lisa. Eu sempre falo que eu não gosto da Mona Lisa e vou continuar dizendo. Viram como o Da Vinci podia fazer uma mulher muito mais bonita? Fez uma Nossa Senhora que é muito mais bonita do que a Mona Lisa, por isso que quando eu vou lá eu não fico virado para a Mona Lisa, eu fico de costas para ela. Essa incrível obra de Leonardo da Vinci é conhecida como Santana. Ela tem um nome maior. Santana, a Virgem Maria e o menino Jesus brincando com um cordeiro. Olha que interessante, esse é um quadro que nos fala do futuro. Primeiro, ao fundo, a gente vê a água do batismo. O batismo que vai ser o primeiro sacramento da religião cristã. E o futuro também aparece nesse pequeno cordeiro nas mãos de Jesus. É o próprio Jesus que um dia vai ser sacrificado, substituindo a antiga tradição de sacrificarem cordeiros para agradar a Deus. Agora,
Que beleza o rosto de Nossa Senhora. Talvez a Maria mais bonita que eu já tenha visto numa pintura. Um rosto sereno, olhando para o filho, que olha também para ela. Agora repare que Maria está sentada no colo de Santana. E sua mãe é muito maior do que ela. O que terá Leonardo da Vinci desejado nos dizer com isso? A importância da mãe de Santa Ana com relação a Santa Maria, com relação ao menino Jesus, são mistérios que ficaram até hoje porque Leonardo nunca se expressou sobre isso. E os críticos de arte, os estudiosos, tentam entender uma posição tão rara, que não é vista em outras pinturas. Uma mulher, uma santa, sentada no colo de outra santa. É uma pintura feita com óleo sobre madeira entre os anos de 1503 e 1519. Veio aqui para a França em 1518, comprada pelo rei François I. É uma obra-prima, rara e valiosíssima. Aliás, deixa eu fazer um comentário aqui. Eu acho esse sorriso de Maria muito mais bonito e enigmático que o da Mona Lisa. E se a gente reparar bem, olha só como lembra o rosto da Mona Lisa. É o mesmo pintor em duas obras fundamentais. Eu gostei tanto do que eu mostrei para vocês, do quadro de Santana de Da Vinci, que eu quero mostrar agora o rascunho desse quadro. Vejam só que maravilha o rascunho que o Da Vinci fez para produzir aquela imagem. Eu gosto de obras inacabadas e queria trazer para vocês. O nome dessa obra, gente, ficou sendo A Virgem em 3/4, né, que é uma posição, um jeito de estar virada, olhando para a direita. É um nome técnico, uma referência, mas eu queria mostrar para vocês como é que a mente do Da Vinci trabalhava. Ele fez um recorte da imagem e depois fez a tela inteira, aquela tela lindíssima que a gente viu. Uma coisa que me chama a atenção nessa pintura do Leonardo da Vinci é a luz no rosto de Maria. Além disso, o Rodrigo falou dos sorrisos da Mãe de Jesus e da Mona Lisa. É interessante lembrar que, assim como os cientistas da atualidade, Da Vinci era fascinado por conhecimento. Ele passou muito tempo pesquisando anatomia humana, o que muita gente acredita ter sido fundamental para que ele pudesse pintar figuras com expressão inigualável, e também estudava muito como a luz refletia em pessoas e objetos e como os corpos humanos se movimentam, para dar um efeito bem realista para suas obras. Mas como o Rodrigo bem disse, não dá para perguntar para o Leonardo da Vinci o que ele pretendia com essas obras. Então o jeito é tentar extrair os significados e o contexto das pinturas sem a preocupação com o que literalmente aconteceu. Outro mistério fascinante é o das profecias. Há quem entenda profecias como previsões sobre o futuro. Mas há também quem defenda que os profetas não são aqueles que preveem o futuro, mas sim os que têm contato com uma inspiração ou força divina. Mas será que há mesmo quem consiga enxergar o futuro? Ao longo da história, foram vários os momentos em que a gente se viu diante de coisas que pareciam ter sido previstas tempos atrás. Nostradamus é um dos profetas mais conhecidos da história. A Bíblia também destaca aqueles que profetizaram a vinda de Jesus e outros acontecimentos fundamentais para a história do cristianismo. E agora a gente vai para um dos pontos mais importantes de Jerusalém, para conhecer mais sobre uma profecia feita por Jesus e um dos acontecimentos mais trágicos da história da Terra Santa. Apesar de toda a grandiosidade da construção de Herodes, apesar de ter feito o segundo templo com pedras imensas que pesavam toneladas e toneladas, esse lugar aqui já nasceu meio que fadado à destruição, ou pelo menos ao controle, porque Herodes construiu do lado a Fortaleza Antônia, a famosa Fortaleza Antônia, onde ficavam os soldados romanos prontos para invadir, inclusive, a área do templo a qualquer chamado, a qualquer problema que eles identificassem. E foi também da Fortaleza Antônia que começou a destruição do Templo de Jerusalém. Nesse inferno que se instalou em Jerusalém, o general Tito decidiu mostrar aos inimigos que os romanos são capazes de qualquer coisa, até mesmo de um terrorismo imperial. Cortam partes do corpo de inimigos para servirem de exemplo.
Centenas de rebeldes estão sendo crucificados diante do que resta dos muros da cidade. É, em realidade, muito pior do que Jesus Cristo previu. Mais que uma simples destruição da cidade sagrada, vemos uma carnificina diária com tortura, chicotadas nas costas, sangue na terra, pessoas atiradas de muros e outros tipos de execuções sumárias a sangue frio. Mas como nem todos esses males estão sendo suficientes para convencer os rebeldes a se entregar, Tito resolveu adotar uma nova forma de terror. Agora seus soldados estão cortando as mãos dos judeus e deixando-os vivos, mandando que voltem para mostrar aos líderes da rebelião o que acontece a quem não se entrega. O historiador Joséfo nos dirá que Tito comete essas atrocidades porque deseja preservar o que ainda está de pé em Jerusalém, especialmente o templo, que apesar de ser dedicado a um Deus em que os romanos não acreditam, foi erguido e deixado intacto como forma de manter os judeus subjugados e calmos. Foi quando percebeu que mesmo tudo que ele vinha fazendo não dava resultado, que o general Tito, romano, mandou construir um muro para cercar Jerusalém, em volta aqui de onde eu estou agora. E com isso, ele queria sufocar os rebeldes e, claro, também a população, inclusive mulheres e crianças. Na cidade sitiada, mulheres e crianças judias definham, esperando pelas inevitáveis horas de suas mortes. A fome é tanta que há pessoas comendo estrume. Há relatos também de mães que comem a carne dos filhos mortos. Velhos caem no meio da rua e ninguém será enterrado, pois não há quem tenha forças para cavar um túmulo. Os corpos mortos estão sendo jogados para fora da cidade e apodrecendo diante das legiões romanas, deixando em tudo um terrível cheiro de morte. Inúmeros judeus ainda vivos se atiram dos muros. Podem até ser presos pelos romanos, mas não entregam os tesouros que engoliram, até que ladrões descobrem a estratégia e começam a dissecar pessoas vivas para tirar o ouro de suas vísceras. Vocês estão entendendo o horror que foi a destruição de Jerusalém? O horror que foi o que aconteceu aqui quando o general Tito veio acabar com tudo no ano 70 depois de Cristo? Mais de 2.000 judeus morreram só assim, dissecados vivos por ladrões que queriam tirar o ouro que eles tinham guardado, querendo proteger aquilo que tinham. Até que Roma, enfim, invadiu Jerusalém. Ninguém poderá afirmar com certeza se foram judeus ou romanos que lançaram a primeira chama que levou à destruição completa do templo onde estava Deus. Joséfo nos dirá que mais de 1 milhão de judeus morreram depois de mais de 4 meses de horror. Isso vai soar como exagero para os estudiosos do futuro. É um número incerto. O que a gente sabe é que centenas de milhares de judeus foram cruelmente assassinados pelos romanos. Os artefatos mais sagrados do templo incendiado, os chamados esplendores do Santo dos Santos, a mesa dourada, o candelabro de 7 braços e o pergaminho com a lei judaica, serão exibidos como troféus ao lado de estátuas pagãs, num grande desfile, ao mesmo tempo pagão e militar. Os comandantes da vitória sairão em festa pelas ruas de Roma no alto de carros alegóricos, com mais de 10 metros de altura. A cabeça do líder zelota Simão, filho de Giora, será cortada em Roma na frente de todos, para deleite do povo. E o general Tito, futuro imperador, merecerá um arco em homenagem a seu triunfo, uma bela construção que resistirá por milênios na Via Sacra Romana. Quando for escrito um pouco depois da destruição do templo, o Evangelho de Lucas vai nos contar que Jesus chorou quando profetizou tudo isso, dizendo o seguinte: seus inimigos a cercarão, esmagarão seu cérebro no chão, e de suas crianças também, e tudo isso porque você não reconheceu o tempo em que recebeu a visita de Deus. Gente, a destruição de Jerusalém foi um dos piores episódios que aconteceram nos últimos 2000 anos. Um massacre sem precedentes. Vocês ouviram aqui? Crianças morrendo, as mães
passando fome, pessoas comendo carne humana aqui dentro. E o general Tito ainda assim apertando o cerco. Isso é só comparável ao que aconteceu recentemente na Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, que algumas pessoas absurdamente ainda teimam em negar, como se fosse possível negar algo que foi documentado. Isso aqui também está documentado por Flávio Josefo, um historiador judeu que, apesar de ter se vendido aos romanos, tem um relato muito confiável, que a gente considera muito confiável, que os historiadores consideram muito confiável, desse horror que aconteceu aqui em Jerusalém. Há muitas referências ao mistério na Bíblia, como na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Que qualquer pessoa nos considere ministros de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Aqui Paulo explica que esses ministros e despenseiros devem ser fiéis e que o julgamento dessa qualidade é feito pelo Senhor. No Evangelho de Mateus, perguntado por que falava em parábolas, Jesus respondeu: porque a vós foi dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, e a eles não foi dado. A mesma ideia está no Evangelho de Lucas. Nas missas católicas, a expressão "eis o mistério da fé" é proclamada durante o sacramento da Eucaristia, que tem o significado de pontuar a importância da crença na presença de Jesus na Eucaristia e também no plano de salvação. Cientistas encontraram em 2023 os motivos pelos quais o concreto usado na Roma antiga é tão resistente, com estruturas como o Panteão e o Coliseu, resistindo às ações do tempo por mais de 2.000 anos. Também em 2023, estudiosos contaram com a ajuda da inteligência artificial para decifrar pergaminhos que tinham sido queimados há séculos na Itália e que podem trazer revelações importantes sobre a vida na antiguidade. À medida que a ciência avança, a impressão que dá é que alguns mistérios vão perdendo a aura de segredo para se tornarem fatos em teses ou livros. Mas mesmo com toda a tecnologia, ainda há lugares no mundo que não foram totalmente compreendidos até agora. E a gente vai conhecer um desses lugares com o Rodrigo Alvarez, um mistério de milhares de anos em pleno mar Mediterrâneo. Um arquipélago deslumbrante. Cidades históricas cercadas de mar por todos os lados. E Malta foi também o berço de uma civilização megalítica. Por volta de 7.000 anos atrás, os povos que habitavam essas ilhas construíram templos magníficos, usando blocos de pedra que chegam a pesar 20 toneladas. Então, será que antes de ser a terra dos cavaleiros, Malta era a terra dos gigantes? Hoje a gente vai mostrar essa história tentando entender o que é lenda e o que é mito, visitando templos ancestrais magníficos, como esse aqui de Gigantia, que tem aproximadamente 6.000 anos de história. Essas estatuetas impressionantes reforçam a lenda de que os templos foram erguidos por uma raça de gigantes. Uma dessas fábulas impressionantes é a história de Sansuna, a giganta da Ilha de Gozo. Dizem que ela carregava essas pedras gigantes, que pesam às vezes mais de 20 toneladas, sobre a cabeça e ainda carregava o bebê no colo, enquanto atravessava longas distâncias para construir o templo de Gigantia. Com algumas pedras chegando a pesar 50 toneladas, a lenda diz que Sansuna construiu o complexo do templo de Gigantia e o transformou num local de adoração. Mas esse não é o único templo megalítico da ilha de Malta, nem de longe. E também não é a única história sobre gigantes. Lendas de gigantes sempre fascinaram a humanidade. Dos gigantes da mitologia grega, passando pelo bíblico Golias, até aquele que João enfrentou depois de subir o pé de feijão. Essas criaturas fantásticas representavam as forças da própria natureza.
às vezes ameaçadoras e intransigentes, às vezes generosas e benevolentes. Esses templos megalíticos que a gente vê aqui na Ilha de Malta nos falam de uma cultura muito sofisticada para o tempo em questão. A gente tem que voltar muito no tempo, aliás. Mais de 6.000 anos atrás. O que a gente está vendo aqui em Minaydra é impressionante. São estruturas conectáveis. São câmaras que se interconectam, como se fossem salas que levam a outras salas. E assim vai se construindo um imenso templo que tinha inclusive partes habitáveis. O mais impressionante é que essas edificações parecem ter se desenvolvido localmente, sem ligações aparentes com outras culturas do Mediterrâneo. São os edifícios independentes mais antigos do mundo. O portal do Templo de Minaydra está aqui por uma questão do sol, para fazer com que a luz do sol se cruze nesse exato ponto, juntando os equinócios e os solstícios, os pontos mais altos do sol durante o ano. Ele passa por aqui, a luz entra, uma pequena fresta exatamente nesse lugar, e ele se cruza quando você tem solstício, equinócio, nas 4 vezes em que isso acontece no ano, nesse exato ponto. Esse povo precisava entender não só de arquitetura, mas também de astronomia. Para entender melhor a cultura que ergueu esses templos megalíticos e a relação entre tudo isso e o que estava acontecendo nessa região naquela época, a gente vai lá para o Museu Nacional de Arqueologia de Malta. Os achados arqueológicos de cerâmica impressa e outros artefatos, como machados de pedra polida e ferramentas de obsidiana e sílex, sugerem uma ligação forte do assentamento neolítico de Malta com as culturas existentes nas regiões da Sicília e da Calábria, na Itália. Isso e mais as matérias-primas e práticas agrícolas desse período nos fazem pensar que a colonização das ilhas maltesas aconteceu a partir da Itália, e não de outras zonas do Mediterrâneo. A gente está falando aqui de mais ou menos 8.000 anos atrás. Só que depois disso, a semelhança cultural mais estreita com a Itália e com a Sicília parou. De parecido mesmo, só algumas formas de cerâmica e a iconografia encontrada na Sardenha, como essas estatuetas gordinhas de forma humana. É muito interessante que essa cultura tão distinta que a gente viu nos templos megalíticos malteses, com esses monolitos, essas pedras imensas colocadas de pé, como essa cultura se tornou dominante aqui, sem ter inspiração aparente em outros lugares. Terá sido essa a era dos gigantes? Os muitos artefatos que foram encontrados nos templos aqui de Malta foram trazidos aqui para o Museu de Arqueologia. Entre muitas estruturas de arquitetura, a gente vai encontrar sinais sobre os rituais de sacrifício animal e também as famosas estatuetas gordinhas que nos falam muito sobre a fertilidade. Para mim, uma das mais impressionantes aqui é a mulher dormindo. Essa pequena estatueta que tem algumas características incríveis. Primeiro, que ela parece estar acordada, parece que ela está vendo o que está acontecendo, ou ao menos ela está viva, porque a mão segura a cabeça, inclusive deitada no que parece ser uma cama muito bem construída. Ela tem um vestido e no fim, na barra desse vestido, a gente vê uma parte plissada, ou seja, foi tudo muito bem trabalhado, não só na estatueta, mas também no tempo em que essas pessoas, os gigantes, como diz a lenda, viviam. A gente viu as grandes estátuas do período do templo, da chamada época dos gigantes. Aqui a gente está vendo
a estatueta mais antiga, ela é pequenininha, feita de barro, e também representa a fertilidade com uma mulher com seios grandes, um quadril bastante largo. E a gente vê uma característica muito frequente aqui, que são as cabeças alongadas. Existem diversas interpretações para isso. A gente sabe que a arqueologia está sempre sujeita à interpretação, mas isso aqui nos leva a seres humanos que viveram aqui 6.000 anos atrás, pelo menos. No século XVII, o nobre maltês Gianfrancesco Abela, que publicou escritos sobre a história natural e folclore de Malta, chegou a alegar, com base em fósseis encontrados na ilha, que os templos pré-históricos tinham sido realmente erguidos por uma raça de gigantes. É curioso que Gianfrancesco acreditasse em gigantes, porque ele pertencia à Ordem dos Cavaleiros de Malta, portanto era católico, e um católico importante, porque está enterrado exatamente aqui nessa capela, uma das mais importantes da Co-Catedral de São João Batista, a capela dedicada ao ícone fundamental aqui em Malta, o ícone de Nossa Senhora de Filermos. Era preciso ser meio que gigante entre os cavaleiros para ser enterrado aqui. Olhando aqui para a Gruta Azul de Malta, fica fácil entender a tentação de interpretar um fenômeno natural como algo sobrenatural. Aliás, essa lenda dos gigantes me lembra o que aconteceu em Sodoma, quando a fúria de Deus se voltou contra uma cidade de pecadores. Será que foi realmente a fúria de Deus? A gente já fez um vídeo aqui no Jornada trazendo as diversas possibilidades para o que aconteceu em Sodoma. E aqui, hein? O que será que aconteceu nessa terra de gigantes? Diz a lenda que existia aqui uma vila cujos habitantes eram perversos e malvados. E o gigante ficou muito incomodado, furioso com os aldeões. De repente, resolveu manifestar a sua ira. Arrancou um pedaço de terra e jogou na direção do mar. E lá apareceu a ilha de Firfla, aquela que a gente está vendo ali, a 5 quilômetros de distância. E teve uma única sobrevivente, uma senhorinha muito piedosa que passava os dias rezando. E conta-se que foi na casa dela, no exato lugar onde ela rezava, que foi erguida a capela de São Mateus. Teria sido exatamente nesse vale aqui, era onde ficava a cidade dos pecadores, onde o gigante enfiou sua mão, arrancou a terra e atirou para o outro lado do mar. Ilmakluba, que é o nome desse lugar hoje, significa de cabeça para baixo. Ou seja, o gigante arrancou a cidade, atirou para o mar e lá ela ficou de cabeça para baixo, formando a ilha que a gente vê hoje. Gente, a impressão que eu tenho é de que eu estou indo numa viagem para o futuro. E sabe que tem uma lenda dizendo que os gigantes vieram num asteroide para cá? Mas a gente agora vai entrar nos templos megalíticos para voltar muitos anos no tempo. Foi em 1992 que a Unesco reconheceu esse templo magnífico aqui, Hajarim, e outras estruturas megalíticas de Malta como patrimônio mundial. Todas as evidências apontam para um templo que tinha uma estrutura de pedras com uma cobertura aqui em cima. E as câmaras, chamadas também de ápices, tinham essas entradas que são portas. Acredita-se que eram cobertas com pele de animal, para dar privacidade a quem estivesse lá dentro. As paredes eram ornamentadas com pinturas e o chão era pavimentado. É uma civilização bastante desenvolvida, não é?
Numa escavação feita em 1949, encontraram exatamente nesse lugar aqui, debaixo de pedras, 4 figuras obesas, estatuetas, que levaram os arqueólogos a acreditar que o povo neolítico que habitava esse lugar tinha um culto a deusas, especialmente relacionadas à fertilidade e à abundância. O tipo de pedra usado na construção dos templos é o calcário cinzento. E esse aqui chamado globigerina, o que é mais macio e amarelado. Sabe o que é mais impressionante? Os arqueólogos não encontraram aqui nenhuma ferramenta de metal. Como é que eles faziam para esculpir tudo isso? Para preparar cada uma dessas pedras? Tinha que ser com utensílios de madeira, com outras pedras ou com a chamada obsidiana vulcânica. Aquelas formações que vêm dos vulcões. Consegue imaginar construir tudo isso aqui sem um martelinho sequer? É mais ou menos a mesma pergunta que a gente se faz diante das pirâmides do Egito. Como eles trouxeram pedras de 20 toneladas para cá? Essa daqui tem mais de 5 metros de comprimento. Como extrair, fazer chegar até aqui e principalmente depois fazer ela subir, ficar de pé. Acredita-se que um sistema usado era de rolamento. Pedras redondas ficavam embaixo das grandes pedras que eram puxadas. Há quem diga que eram por humanos, ou por gigantes, ou talvez por animais. Por todos os vestígios, os arqueólogos concluíram que esse lugar aqui onde eu estou é um lugar de sacrifícios animais. É inevitável comparar com o Santo dos Santos em Jerusalém. A parte mais sagrada do Templo de Jerusalém era onde os animais eram sacrificados. Agora, olha que interessante. Se em Jerusalém o Santo dos Santos ficava dentro do templo, na parte mais dentro do templo, mais sagrada, aqui os sacrifícios eram feitos do lado de fora. Foi por volta de 4.300 anos atrás, quando a gente ainda não tinha as histórias de Abraão, Moisés, ainda estávamos muito longe de tudo que aconteceu com Jesus Cristo. Foi nessa época que essa cultura megalítica entrou em declínio. As causas podem ter sido um desmatamento extremo, fome devido à superpopulação e até desordem social em resposta a uma cultura que talvez fosse excessivamente opressiva. Cientistas acreditam que Malta nem sempre foi uma ilha. Milhares de anos atrás, essas terras eram ligadas à Sicília, que fica só a 90 quilômetros daqui. Talvez ligadas por uma ponte terrestre, e teria sido assim que os humanos paleolíticos e os animais que eles caçavam teriam simplesmente caminhado da Europa até aqui. Eles tinham que ter tido muito conhecimento de arquitetura, engenharia, agricultura, não podia ser um povo nômade. E além de tudo, um trabalho muito organizado para colocar tudo isso de pé. Agora, eu vou embora dessa terra de gigantes sem saber exatamente o que foi que construiu esses templos megalíticos. Será que foi o mesmo gigante que atirou aquela pedra lá no mar? A nossa jornada continua. Incrível essa história, né? Que mistério fascinante. Eu fico aqui imaginando quantas coisas parecidas existem por aí, pelo mundo, e que a gente ainda vai descobrir. Será que um dia a gente vai decifrar tudo isso? Será que o que hoje a gente chama de mistério vai se tornar fato nos livros de história do futuro? Nos últimos anos, o avanço da tecnologia proporcionou a descoberta de muitas novidades, como o cruzamento entre humanos e neandertais há milhares de anos, ou estruturas existentes debaixo da terra,
encontradas com equipamentos de scanner a laser. Essas tecnologias vão se somar ao raio-x, aos testes de carbono e tantas outras, nessa busca dos humanos para respostas para tantos mistérios existentes no nosso planeta. Obrigado, Rodrigo Alvarez, por esses especiais e a você pela companhia. A nossa viagem continua semana que vem. A gente segue viajando pelos lugares sagrados mais incríveis do mundo. Fique em paz.